Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando, para que a gente possa dar início aí a mais uma semaninha de aulas aqui, tá? Hoje, com a disciplina de gramática, a gente vai dar continuidade aí ao nosso assunto de figuras de linguagem, tá? E só relembrando para vocês aquilo que a gente já tinha discutido em aula sobre as figuras de linguagem, né? Que a gente pode dizer que elas também são conhecidas como figuras de estilo, certo? E são recursos muito utilizados pelos escritores, tá? A fim de provocar um efeito interpretativo ao leitor, certo? E esses artifícios aí, eles são utilizados na linguagem quando a gente tem o desejo de não usar o real significado das palavras, tá? Daquilo que está querendo ser dito. A gente quer utilizar um sentido mais amplo de interpretação, tá? E aí, quando isso acontece, a gente precisa relembrar aquilo que a gente também já discutiu aqui em aula, sobre os sentidos aí de conotação e denotação. Vocês lembram? Isso a gente já discutiu nas aulas passadas, mas só relembrando bem rapidinho aqui sobre esses dois conceitos que são muito importantes, tá? Que estão presentes na figura de linguagem, né? Que são o sentido denotativo e o sentido conotativo, ok? Só lembrando que a conotação, ela diz respeito aos sentidos de expressões, tá? O sentido figurado da coisa, tá? Do que se pretende dizer. E vai depender muito aí do contexto em que aquelas palavras elas estão sendo usadas, né? Dentro do texto. Então, ela possui termos aí bem criativos que despertam o sentimento de quem está lendo, né? Do seu receptor, do público leitor, tá? Já a denotação, né, ela remete a palavras que são utilizadas no seu sentido real, tá? No sentido literal, ou seja, independente do contexto, independente daquilo que eu quero passar, aquele sentido vai ser aquilo mesmo. A gente costuma dizer aí que os termos denotativos, né, eles apresentam o significado original, o significado do dicionário, aquilo que está lá escrito, tá? Eu até brinquei com vocês, né, pra gente memorizar mais fácil, que o conotativo é aquela linguagem que vem do coração, da emoção, e o denotativo é aquela linguagem que vem de onde? Do dicionário, com o sentido real, tá? Então, por isso que é importante a gente ver que as figuras de linguagem, tá? Elas sempre estão trabalhando aí com o sentido que conotativo, né? Ela dá uma interpretação mais ampla de significados e de um contexto para o público leitor, o público ouvinte, ok? Bom, e como a gente também já viu nas aulas anteriores aí, que as figuras de linguagem, elas têm uma classificação, certo? Elas estão catalogadas aí em 4 classificações, que a gente já estudou algumas, tá? Só lembrando para vocês aí, a gente vai ter a figura de palavras, que a gente também já viu aqui, tá? Que diz respeito ao significado das palavras. A gente vai ter aí também a figura de pensamento, tá? Que é o significado, a combinação aí de pensamentos. A gente também viu aí as figuras de síntese, tá? Que modificam a estrutura gramatical da frase. E a gente vai ver hoje, tá? As figuras de som, que diz respeito aí à sonoridade dos termos, ok? E aí, com isso, a gente fecha as figuras de linguagem, tá? A gente vai ir para a última classificação, as figuras de som, tá? E aí vocês me perguntam, professor, e o que é, né, a figura de som? Que também são chamadas aí de harmonia, tá? As figuras de som, né, também chamadas de figuras harmonia, elas correspondem aí, sobretudo, tá, a uma categoria de figuras de uma linguagem que está associada à sonoridade, ao som, tá? O próprio nome, né, já autoexplicativo, figura de som. Assim, o que acontece? Elas valorizam a expressividade do texto, tá? Por meio da sonoridade, por meio do som daquilo que está sendo posto ali, tá? Ou seja, muitas vezes da repetição desse som, tá? E as principais figuras de som que a gente vai ter serão aí a assonância, tá?
a aliteração, a paronomasia e a onomatopeia. Essas são as figuras principais de som, tá? E a gente vai ver cada uma delas, ok? Começando aí pela aliteração, certo, gente? E o que seria essa aliteração? Ela se caracteriza aí pela repetição de sons consonantais, tá? Lembrem-se disso. A aliteração, ela vai ser o quê? A principal característica dela vai ser a repetição de sons consonantais, tá? Nas palavras. E essa repetição cria aí um ritmo, uma harmonia, tá? Ocorrendo aí predominantemente nos fonemas iniciais das palavras. Então, no início das palavras aí vai estar acontecendo esse encontro aí consonantal das palavras, tá? Então, lembrem-se sempre disso, dessa característica. Vamos ver no exemplo para que vocês possam entender melhor. Olha só. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia, tá? Outro exemplo, vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, né? Então, o que a gente percebe aí que está se repetindo muito, né? Ela ocorre aí majoritariamente, né, na poesia. Então, a gente encontra muito a aliteração nas poesias, né, nos poemas. Isso a gente vê lá em literatura, tá? Mas elas também podem aparecer em pequenas frases da prosa, tá? E o que a gente percebe aí nesse trechinho aí desse poema que eu falei para vocês? Muita repetição de quem? De consoantes, né? Ó, o V, né? Em todos os versos aí. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias, os violões, vozes veladas. Então, observem que vai se repetindo muito essas consoantes, né? Mas que não fica algo errado, acaba se tornando o quê? Uma melodia, né? Vamos ver os exemplos da aliteração na literatura. Olha só. Dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Esse é um trechinho do poema de Cruz de Souza, mas a gente percebe também a repetição do V, né? Fogem fluidas fluindo a fina flor dos fenos. Também a presença de uma consoante, né? Da letrinha F. Esse é um trechinho também de uma obra de Eugênio de Castro. Que brisa do Brasil beija a balança. A consoante B também, né? A repetição dela. Esse também é um trecho de Castro Alves. Toda gente homenageia Januária na janela. Um trechinho aí de Chico Buarque, que a gente também vê essa repetição aí da consoante G, tá? Além de rimar aí o texto, se a gente perceber, ela traz uma rima, né? Para o texto, não é uma coisa solta. A aliteração, ela cria aí um efeito sonoro que intensifica a mensagem transmitida, tá? Através aí da sugestão de um som funcionando assim como uma mensagem que se encontra aí subentendida entre as palavras, tá? Por exemplo, quando ela quer sugerir o som do vento através da entonação, leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Luís de Camões. O que a gente pode perceber aí? Que a forma como a gente faz a entonação para recitar esse verso aí, né? Leva-lhe o vento que ao vento deita. É como se a gente estivesse lendo uma melodia que remetesse mesmo à passagem de um vento, né? Da corrente assim do ar do vento. Então, a entonação e a junção aí dessas consoantes, ela traz essa melodia e uma interpretação através desse som, tá? O som nos remete à interpretação, à junção dele, tá? Outra aliteração aí que sugere o som da chuva. Vamos ver um trechinho desse verso aí, ó. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chove. Vocês percebem que
Aí a gente consegue observar que esse é o som o barulho da chuva. Pois é, então essas consoantes, essa combinação, ela não tá aí por acaso. É através da entonação, da forma como a gente produz esse som, que nos remete a um significado, a uma lembrança. E essa lembrança aí, essa sugestão do som da chuva, tá? Que a gente percebe aí na letra da música de Jorge Benjor, tá? Sugere também o som do coçar, tá? Por exemplo, caça a coceira, coça, coça. Coça, coça, né? Quando a gente vai coçando, remete ao som. A combinação dessas consoantes nos traz aí a memória o som do coçar, coçar, né? Quando a gente pega aí caça, coceira, coça, coça, como se fosse o som mesmo do coçar, né? Esse é um trechinho aí de Marília Cardoso. Então, lembrem-se sempre que a literação, ela vai ser os encontros consonantais em uma palavra, e que através disso vai formar um som, tá? Que vai nos remeter ao significado de alguma coisa, daquilo que está querendo ser transmitido, ok? A gente também vai ver aí que a literação, ela está muito presente em provérbios e em trava-línguas, tá? Vamos lá. Observem, quem com ferro fere, com ferro será ferido, tá? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então, nos travas-línguas, nos provérbios, a gente encontra muito a literação. Então, quando vocês verem aí trava-línguas e provérbios, vocês já vão se lembrar aí da figura de som, a literação, tá? A gente também tem aí, ó, a literação nas tirinhas, né? Vamos aí ler a tirinha da Turma da Mônica, que diz o seguinte, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma? Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro. Ele conseguiu produzir aí, né? A gente sabe que Cebolinha tem um problema aí, né? Na voz, ele troca o R pelo L, né? Então, ele conseguiu falar aí esse trava-língua. Mas só para brincar, mas a gente consegue identificar aí esse trava-língua, que é o quê? Uma aliteração, tá, gente? Entendido aí? Fechamos com a aliteração. Vamos para outra figura de som, tá? Bem utilizada, que vai ser a assonância, tá? Bom, ela era caracterizada pela repetição harmônica de sons vocálicos, tá? Então, olha só, a repetição harmônica de sons vocálicos, tá? Não esqueça. Essa repetição é feita, na maioria das vezes, tá? Na poesia. Ela também pode aparecer em pequenas frases, também em prosa, tá? Atualmente são destacadas aí as sílabas tônicas das palavras, marcando uma regularidade vocálica ao longo do verso, ou salientando aí a palavra final do verso, tá? Através da criação de rimas toantes, tá? A assonância contribui aí, assim, né, para a melodia da musicalidade dos poemas, ela traz a melodia, tá? A assonância. Exemplos de assonância a gente vai ter, ó. Minha cela tem terra, tem pedra, não tem janela. Agora estudo as iraras, ontem estudei os urubus, né? Pálida lágrima da Flávia, a boa boca da moça, o cálamo e o plátano na floresta moderna. Então, a assonância é frequentemente utilizada aí em conjunto com a literação, tá? Ela vem casadinha, assonância e aliteração. Elas podem ser usadas sim em conjunto, tá? Com a repetição dos sons consonantais, tá? Enquanto a gente viu aí que a gente tinha os sons
da consoantes, né? Lá da aliteração, a gente vai ver aí que a gente também vai ter essa casadinha, esse conjunto com a assonância, tá? E isso vai contribuir para a definição do ritmo do verso. Elas se encontram aí, a aliteração e a assonância, para que haja aí esse ritmo na estrutura do verso, ok? Na literatura, como que isso vai estar sendo posto? Olha só, a gente tem um verso aí, né, de Eugênio de Castro, que diz o seguinte: na messe que enlourece, que estremece a quermesse. Então, a gente percebe aí essa harmonia aí vocálico, né, do encontro aí. Outro exemplo, também para literatura, para interpretação textual, há o uso aí da tirinha, tá? Da Mafalda aí, né? Que aí ela vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui mais de perto, porque tá muito pequenininho. Minha mãe amava só? Sim, amava só a massa. A massa? Se amassa na massa? A massa sã? Sim, uma massa e só. O bom de se ir para a escola foi que a gente pode ter conversas literárias. Então, Mafalda, né? Sempre querendo aí passar aí um cunho bem mais literário, né? Para a amiguinha dela que não entendeu aí o que ela estava querendo falar, né? Então, na tirinha, o uso aí da assonância, tá? Que é expresso aí pelas repetições das vogais, a, tá? Em massa e saiga e a massa, tá? Então, a gente vê aí a repetição das vogais, tá? E a gente também vê aí que isso vai criando uma assonância, quando eu tenho a repetição dessas vogais, tá? Diferente da aliteração, que é a repetição entre as consoantes. A assonância é a repetição entre as vogais, tá? Que vai causar aí uma estrutura sonora que vai nos levar a uma interpretação, tá certo? Bom, e a gente pode dizer que a aliteração e a assonância, né? Qual é a diferença aí entre as duas, professora? Eu não consegui entender ainda a diferença, a principal diferença. Então, vamos para lá. Olha só. A gente pode inferir que a literação e a assonância são figuras de linguagem que estão caracterizadas pela repetição dos sons, tá? Assim sendo, o que vai distinguir uma da outra, né? São os sons que são repetidos. Qual o tipo de som que está sendo repetido, tá? Para a literação, na literação, há repetição de sons o quê? Consonantais, tá? Olha só o exemplo que tem aí para vocês. Leve, lágrima. Qual é a consoante que está sendo repetida aí? O L, né? Então, a gente vai ter a repetição na aliteração de uma consoante, tá? Na assonância, há repetição aí de sons vocálicos, ou seja, de quem? De vogais, tá? Assonância, vogais. A aliteração, consoantes, tá? Olha só nas vogais como é que fica. Pálida, lágrima. Então, é um som aí, né, que vai estar sendo repetido através de quem? A junção de vogais, que vai criar um ritmo, tá? Mas que a gente viu também que ela também pode vir, dependendo da sua estrutura, para causar aí um significado, uma melodia, ela pode casar com a literação e a assonância, tá? Mas lembre-se que na assonância a gente vai ter repetição dos sons vocálicos, tá? E na literação a gente vai ter sons consonantais. Essa é a principal diferença. As duas, elas têm a função aí de caracterizar a repetição dos sons, ok? Então, a gente vai aí para
a onomatopeia, tá? Onomatopeia, já ouviram falar sobre? Acho que é uma das figurinhas mais fáceis de se identificar, tá? A onomatopeia são palavras que reproduzem na nossa linguagem, tá? Ou na escrita, os sons existentes, tá? É a forma como a gente tenta interpretar, como a gente tenta produzir os sons existentes, tá? Como o que, professora? Como barulho de objetos, ruído dos animais, sons produzidos pelo ser humano e os ruídos da natureza. Então, quando a gente tenta aí interpretar, ou na escrita, ou no som mesmo, tá? Os ruídos, seja do próprio ser humano, dos objetos, da natureza, a gente está utilizando aí da figura de som onomatopeia, tá? Exemplos aí de onomatopeias eu tenho. Você não está ouvindo o trim do telefone? O gato miou durante horas. Ouve-se miau, miau pela casa. Ainda corri para segurar a jarra, mas ela fez ploft no chão. De tanto ouvir tic-tac do relógio, estou com cefaleia. Não aguento o tic-tac desse relógio. Né? Então, a gente percebe aí que esses sons que acontecem no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, o trim do telefone, o som que o telefone faz ao tocar e eu tento reproduzir. O miau, né? Que é o som do gato, que eu tento reproduzir, tá? O tic-tac, que é o sonzinho do relógio, e o tic-tac também. Então, esses sons aí, eu tento reproduzir ele, seja na minha fala ou seja também na escrita, tá? Então, essa palavrinha, quando o som, né, que vai lembrar aí a zoada, o som mesmo daquele objeto, daquela expressão, tá? De um animal, de um humano ou de um objeto, remete aí a onomatopeia, tá? E a gente tem uma listas aí gigantes de onomatopeias, né? E vale lembrar também que, enquanto figura de linguagem, tá? A onomatopeia é um recurso utilizado para aumentar a expressividade, tá? Da mensagem. Então, quando eu quero que a mensagem tenha mais expressão, eu utilizo aí a onomatopeia, tá? Porque isso torna o texto bem mais enfático e divertido e, sobretudo, possibilita aí uma maior compreensão do conteúdo, tá? E aí a gente vai para as listas de onomatopeias, tá, gente? Olha só. Quando eu tenho onomatopeias de sons, tá? De instrumentos, de máquinas e objetos. Olha só. Eu tenho tic-tac, tá? Que pode ser escrito aí dessas duas formas, tá? Que remete o tic-tac, a gente lembra de quê? Do relógio, do som do relógio, tá? Blim blim, são as baladas do sino. Ding dong, que é uma campainha, né? De casa, né? Ding dong. Plim, que é a magia, né? O boom, né? Que é a bomba. O crash, que é a batida. Tum tum, que é o bater do coração. Trim, que é o telefone. Bibi, que é a buzina. Vrum, que vai nos remeter aí ao som do motor de veículos. Ploft, que é o objeto caindo. Toque toque, batida na porta. Boom, que é a explosão. Bang bang, que são tiros, tá? Então, essas são algumas das figuras que nos remete aí a sons de instrumentos ou de objetos, tá? As onomatopeias de sons de animais, né? Aí a gente tem várias, tem o miau do gato, o cocoricó do galo, cri-cri do grilo, au-au do cachorro, zzz da abelha, né? O es da cobra, o piu-piu do passarinho, né? E tem tantos outros aí
sons de animais que a gente pode reproduzir na nossa fala, né? Outras onomatopeias que são de sons humanos, né? Que é o buá, do choro do bebê, ha-ha-ha, que são gargalhadas, chuac, que é do beijo, fiu-fiu, que é um assovio, nhaque, que é uma mordida, atim, o espirro, sniff, que é um choro, né? Ai, de dor, passe, chamada, burp, arroto e ick, que é o soluço, tá? Aí você pergunta, mas professora, eu nunca falei isso. Mas, por exemplo, se a gente for criar um texto ou uma tirinha, né, que queira representar esse som, para que o texto ele se torne mais compreensível e mais rico, a gente pode interpretar através das onomatopeias, tá? Tantos outros sons aí que a gente tem de humanos, que a gente pode reproduzir também, que não tá aqui, mas que vocês podem aí pesquisar, tá? A gente também vai ter as onomatopeias de sons de fenômenos da natureza, tá? Ó, o fu, que é o do vento, né? O ping-pong, ping-ping, que é o chuvisco. Cabrum, que é o trovão. Chua, chua, que é a cachoeira, tá? As onomatopeias, elas são utilizadas principalmente, tá? Como eu falei para vocês aí, nas HQs, que são as histórias em quadrinhos, na publicidade e também na poesia, tá? Mesmo sem a existência de uma forma escrita rigorosa, tá? As onomatopeias são usadas e entendidas de forma bem natural pelos falantes, sem que haja necessidade de explicação das mesmas. Então, quando eu quero dizer que o gato fez o miau, miau do gato, não preciso explicar, dar uma explicação muito elaborada, porque isso já me remete ao seu significado, tá? Então, eu utilizo muito em publicidade, em histórias em quadrinhos e nas próprias poesias, tá? Bom, vale lembrar também, tá, em nota, que antes da entrada em vigor do atual acordo ortográfico, tá, gente? A palavra onomatopeia era escrita com acento agudo na penúltima sílaba, tá? Onomatopeia, tá? Contudo, houve aí essa mudança do acento, foi aí totalmente abolido, tá? Então, assim, agora a gente escreve a palavra onomatopeia sem o acento, tá? Então, não está errado aí a escrita, tá? Só para tirar aí essa dúvida de vocês. Temos onomatopeia em outros idiomas? Sim, existem onomatopeias em outros idiomas, tá? Eles são usados aí para simbolizar os mesmos sons e, embora parecidas, elas mudam aí um pouco conforme o idioma, tá? Dado aí que se baseiam os sons típicos, obviamente, de cada linguagem, mas elas também exercem a mesma função, tá? A gente tem aí onomatopeias que são bem parecidas, tá? Que também existe aí tanto no português quanto no inglês, né? A gente tem a onomatopeia de batidas na porta, né? Toque, toque para o português, knock, knock também para o inglês. Onomatopeias para grito e dor, a gente tem I, yours, né? Onomatopeia para admiração, wow, wow. Então, também no inglês para o português vai existir sim onomatopeias e com a mesma intenção, tá? Onomatopeia para erros, tá? A gente aqui faz ups e lá diz ops, tá? Onomatopeia para o desaparecimento, tá? Puff, puff. Então, vocês percebam que do inglês para o português é bem a semelhança, né? Bom, a gente tem também aí, gente, ó, a onomatopoese, tá? Criação de onomatopeias. Algumas onomatopeias já se encontram convencionadas, tá? Como buá, o atim, que são muito frequentes aí, criadas no dia a dia da gente, tá? Sendo um processo automático da nossa linguagem oral, a gente já tem o costume de dizer, tá? Mas esse processo de criação de novas palavras através da criação de onomatopeias chama-se onomatopoese, tá? Que contribui aí, sobretudo, para o aumento lexical da nossa língua. Então, eu posso sim estar criando onomatopeias, tá?
a gente tem aí a tirinha, né, de Cascão e o seu pai, que a gente percebe que no primeiro e no último quadrinho temos o uso da onomatopeia com bum, 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 né? E buá, que o primeiro expressa o som de um tambor, tá? E o segundo, o choro do Cebolinha, tá? A gente também vai ter aí, que a gente observa que, lógico que nessa tirinha vai existir toda uma expressão do desenho, mas que isso nos remete aí, quando a gente lê, como se a gente estivesse escutando esse som, tá? Então, lembre-se que sempre da figura do som, do poder do som, e na onomatopeia não vai ser diferente, tá? Paronomásia, tá? Que é uma figura de linguagem caracterizada aí pela utilização de palavras parônimas, tá? Ou seja, palavras que possuem aí significados diferentes, que se escrevem e se pronunciam de maneira parecida, tá? Já estudou isso, né, gente? Bom, então, exemplos aí de paronomasia, tá? De palavras parônimas, lembrem, parônimas, que são o quê? Significados diferentes, mas escrita bem próxima, tá? Exemplo, acidente e incidente, tá? Aferir e auferir, cumprimento e comprimento, descrição e descrição, eminente e iminente, fluvial e pluvial, fragrante e flagrante, geminada e germinada, precedente e procedente, tráfego e tráfico, tá? Então, vocês percebem que no som, tá? Tô falando de som, tá, gente? A escrita aí é diferente, o significado também, mas o som se aproxima muito, tá? São palavras parônimas, por isso que a gente tem aí paronomasia, ok? Então, a paronomasia, ela ocorre aí, tá? Na realização de trocadilhos, certo? Que é um jogo de palavras com diversos intuitos, tá? Por exemplo, aumentar a expressividade e o caráter lúdico da mensagem, tá? Introduzir uma afirmação de duplo sentido, confundir o leitor, tá? E é um recurso muito utilizado principalmente na publicidade e em textos humorísticos, tá? Então, cuidado, lembre-se que quando a gente está estudando figuras de linguagem, a gente vai estar sempre utilizando aquele recurso lá que a gente viu, que é o recurso da conotação, tá? Então, o que ocorre aí na paronomasia, por ser palavras parônimas, tá? Eu vou estar fazendo um trocadilho para levar ao meu público leitor, tá? Um efeito humorístico, um efeito sarcástico, eu vou estar querendo utilizar isso com um objetivo, tá? E não por se tratar de um erro, tá, gente? Exemplos de paronomasia para que vocês possam entender. O passarinho pousou e pousou, sentindo-se uma águia, tá? Comemos fora todos os dias. A gente até dispensa a dispensa. Então, observem que a gente tem aí palavras com o som bem parecido, mas com significação diferente, tá? Então, a paronomasia, ela vai brincar com isso, certo? Exemplos de paronomasia na literatura. Olha só. Com tais premissas, ele, sem dúvida, leva-nos às primícias, tá? Exportar é o que importa, né? Então, a gente vê aí exportar e importa, né? Então, ele faz esse joguinho aí com essas palavras para que se tenha um sentido diferente, tá? Outra característica que a gente pode utilizar também e analisar, principalmente tirinhas, tá? Por exemplo, esse que tá aí para vocês. Temos o jogador e temos o político. Perdi o pênalti por causa da grama. Perdi o escrúpulo por causa da grana. Grama e grana. Ou
são sons aí, grama e grana, que se aproximam, tá? São escritos de forma diferente, tem sentidos diferentes, obviamente, mas que no som se assemelham, tá? Então, eu utilizo isso para fazer a graça, para fazer o humor na tirinha. Então, quando isso acontece, eu estou usando o quê? A paronomasia, tá? Que são sons parecidos e que eu utilizo para fazer humor, para criticar, com algum intuito, tá, gente? É diferente de eu estar escrevendo um texto mais formal e utilizar a paronomasia, aí eu preciso ter mais atenção. Mas na literatura existe a licença poética, existem os sentidos conotativos que a gente viu aí durante as nossas aulas, que nas figuras de linguagem eles precisam estar se levar em conta sempre o sentido conotativo. O que essa figura ela está querendo trazer para esse texto, enriquecer nesse texto? Qual a característica que eu posso destacar aqui que é interessante, tá? Então, quando eu estiver estudando ou estiver trabalhando um texto que tiver essa figura de linguagem, lembrem-se de tentar lembrar, né? Tentar buscar aquilo que a gente aprendeu aqui, o que é que aquela figura quer representar nesse texto, qual o significado, né? Trazer o som de algum objeto para enriquecer meu texto, quer fazer comparações, né, entre todas as figuras que a gente viu, que são todas catalogadas, né, em 4 características que a gente viu aí: as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de síntese e hoje as figuras de som. Então, cada uma delas vai existir uma função para estar enriquecendo esse texto, para estar levando para o meu público leitor um significado diferente, um significado mais aberto, né? Que eles possam aí trazer uma interpretação diferenciada. Então, isso é muito utilizado, esses recursos linguísticos, né? Principalmente na literatura, no humor, tá? Então, é importante que a gente aprenda a diferenciar isso, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham compreendido a função e o uso das figuras de linguagem, tá? Vocês têm aí um exercício para que vocês possam estar respondendo agora durante a aula, tá, gente? É importante que a gente mantenha aí o nosso ritmo de exercícios, tá? Das nossas aulas de forma coerente com nossas aulas. Então, a gente tem 2 aulas aí que vocês vão ter para estar respondendo essas atividades que são pequenininhas e para estar enviando para o meu e-mail, tá? Lembrando também que eu estou aqui em prontidão durante nossas aulas para estar tirando as dúvidas que vocês possam ter sobre o conteúdo, tá? Então, o que vocês não entenderem, podem vir até a mim e tirar todas as dúvidas, certo? Não acumulem tarefas para que vocês não se sobrecarreguem, tá, gente? Então, a aula fica por aqui. Respondam a esses exercícios, mandem para o meu e-mail e as dúvidas já sabem. Estou por aqui para ajudá-los. Tchau, tchau e até a próxima aula.